Todo mundo já sabe que existe a possibilidade remota de que o Endrick saia do Real Madrid. Em janeiro, é muito possível que isso já aconteça, uma vez que ele já tem acordo fechado, pelo menos verbalmente, com a equipe do Lyon da França. E o Endrick, inclusive, esteve lá na França esses dias, onde com certeza ele já esteve juntamente com o seu staff avaliando toda essa questão. Já foi revelado aí, no caso, até mesmo pelo Fabrício Romano, aí com algumas informações que ele trouxe, né, sobre os detalhes do contrato aí que envolveria ele participar de pelo menos 25 jogos aí como titular, tendo uma alta minutagem, e caso isso não seja cumprido, o Lyon teria que pagar até com multas por conta disso. Muito bem. Agora surgiram aí rumores de duas equipes interessadas na contratação do Endrick. A primeira delas é o PSG. O PSG, ao contrário do Lyon, que vai fazer, no caso, um contrato por empréstimo, tem interesse de fazer a aquisição, a compra do atleta. E por que que o PSG tem esse interesse? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque o PSG é um clube que trabalha com jovens jogadores, que gosta de trabalhar com jogadores jovens, principalmente tendo aí no comando de sua equipe o técnico Luiz Henrique. O Luiz Henrique, há algum tempo, há alguns meses, coisa aí de 2, 3 meses, tentou, no caso, né, falou, o PSG se movimentou aí no mercado da bola para fazer a contratação do Endrick, mas ele ainda estava ali naquela empolgação, naquela esperança de que teria alguma oportunidade para ter minutos, né, em campo pelo Real. Mas acabou que isso não aconteceu e aí as coisas meio que abafaram. Bem, o PSG, no caso, ele teria uma boa adaptação dentro do PSG, uma vez que o PSG não tem ali um centroavante que tome muito conta ali daquela função. Atualmente, o centroavante do PSG é o jogador Gonçalo Ramos, né, um jogador aí, português. Ele é um jogador que entra ali algumas vezes, né, participa, geralmente sempre no segundo tempo. O Gonçalo Ramos não tem as características que o Endrick tem. Ele é um jogador ali mais fixo, é um jogador que usa mais o jogo aéreo. Então o Endrick entraria exatamente para fazer esse trabalho, né, que o Luiz Henrique gosta, ali um ataque de velocidade, um ataque ali, um jogador como o Endrick tem o chute forte, né, o chute de fora da área, tem disputa de corpo, é um jogador forte fisicamente. Então essas características se encaixariam muito bem dentro da equipe do PSG. Então, a questão da compra, né? O valor de mercado do Endrick atualmente. Por que que valeria a pena para o PSG fazer a aquisição do Endrick? Muito bem. O valor de mercado do Endrick, quando ele foi adquirido pelo Real Madrid, foi o valor de 60 milhões de euros. E agora, como ele já está há muito tempo, né, sem jogar, está aí no banco e realmente não tem mais minutos em campo, o valor de mercado dele acabou baixando. Então, o valor de mercado atual do Endrick é o valor de 35 milhões de euros. A estratégia do Real Madrid, por um lado, é fazer com que o jogador seja emprestado para que ele possa ali jogar, ter minutos e voltar a subir, né, o seu valor de mercado para que uma outra equipe chegue e compre. No entanto, se uma equipe como o PSG chega com os 35 milhões de reais e o Endrick quiser sair do Real, aí realmente não vai ter outra escolha, né? Aí vai prevalecer aquilo que o jogador desejar. O Real Madrid pode até bater o pé, tentar negociar, tentar colocar um valor ali a mais, mas vamos falar a verdade, né? 35 milhões de euros é pouca coisa para o PSG. O PSG paga isso aí brincando. Né? E o Luiz Henrique já declarou, já fez algumas declarações sobre o Endrick como admirar o futebol dele, né? Criticou inclusive o Real Madrid aí pela postura, né, com ele atual, e ele já declarou ter interesse de que o Endrick viesse a fazer parte do elenco do PSG. E aí, você acha que seria uma boa para ele ir para o PSG? Outra equipe que está interessada nele, agora
da Premier League é o Chelsea. O Chelsea também está interessado em fazer a aquisição do Endrick. Tal como o PSG, o Chelsea também teria facilidade para pagar esse valor de 35 milhões de euros, né? Um valor muito baixo para uma equipe tão rica como o Chelsea, como o PSG também. Já no caso do Chelsea, é uma coisa bem interessante também. O Chelsea tem um centroavante aí, no caso dela, é um jogador que não tem atuado, não tem agradado muito em suas atuações. Além do mais, o jogo dele também não é um jogo como o Endrick, né? Não tem as características dele também. Então, para quem não sabe, né, antes do Endrick ir para o Real Madrid, o Chelsea estava, no caso, com todas as negociações pelo atacante. Então, quando ele tinha seus 16 anos, a família do Endrick chegou a ir até o CT, as instalações do Chelsea, para conhecer toda a estrutura. Já estava tudo alinhado para que o Endrick fosse jogador do Chelsea. No entanto, o Chelsea acabou desistindo, né, por achar que seria prejuízo, não seria vantajoso ele gastar 60 milhões de euros para um jogador que ainda ia ficar 2 anos atuando aqui no futebol brasileiro, para então, ao completar os seus 18 anos, ele viesse integrar o elenco. Então, isso foi um tal ato, né, de arrependimento do Chelsea que 2 anos depois da ascensão do Endrick, né, na verdade que o Real Madrid comprou o Endrick, aí eles foram lá e compraram o jovem Estevão. Já o Estevão aí já com seus 17 anos, né, bem dizer, já foi comprado aí pelo Chelsea e se juntou à equipe aos seus 18 anos. E está sendo um sucesso absoluto, né, no Chelsea. O Estevão tem jogado muita bola, tem agradado aos torcedores, e se você for verificar, se você for olhar aí no caso, isso é notícia, tá, que já saiu aí nos portais da mídia inglesa, mas se você olhar nas redes sociais, algumas especulações, tem muito torcedor inglês também animado com a possibilidade de que ele faça parte da equipe. Então, com certeza o Endrick se encaixaria muito bem, o Enzo Maresca ama trabalhar com jovens jogadores, o Chelsea tem um elenco muito jovem, ele já deu declarações também sobre o Endrick também, de gostar muito dele. E imagina só esse ataque, como ficaria muito agressivo, como ficaria ótimo esse ataque do Chelsea. Com o Estevão ali pela ponta direita, João Neto pela ponta esquerda, ou até mesmo Garnacho, o Endrick como centroavante, o João Pedro podendo jogar também ali às vezes como centroavante, como falso 9, até mesmo como meia. Ali naquele meio do Chelsea também jogando o Palmer, Cole Palmer. Então ficaria um timaço, realmente. E aí, o que você acha? O Endrick vai jogar em um desses dois clubes, PSG ou Chelsea, ou realmente ele vai jogar por empréstimo no Lyon? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião. Valeu e até o próximo vídeo.